Não concordo quando os conservadores e liberais no YouTube e redes sociais discutem com os esquerdistas radicais fundamentalistas. Estão fornecendo uma tribuna para a esquerda, comunistas conscientes, ou aproveitadores, ou inocentes úteis. Prefiro conversar com eles nas ruas e ouvir as suas opiniões. Alguns exemplos. Comunistas falando sobre os Estados Unidos dizem: tenho parentes que vivem lá, trabalham de manhã, de tarde, de noite, e vivem na miséria. Os Estados Unidos são uma ilusão. Opiniões sobre Cuba, muitas vezes. Por exemplo, conheço 3 médicos que estudaram em Cuba. Me contaram que os cubanos cantam, dançam o dia inteiro, comem sem parar a comida maravilhosa fornecida pelo governo. Não existem crimes, uma segurança total e ainda tem a melhor educação e saúde do mundo. Outro comunista em conversa propõe um imposto de 80% sobre a herança, ou exigem pesados impostos para as grandes empresas, defendem o Estado e acusam os empresários de responsáveis pela corrupção. Acham que não existe déficit na Previdência e gritam Lula livre sem parar. Um fantástico discurso sobre o nada. Recordo a pergunta de um grande mestre injustiçado: por que primeiro ser e não antes o nada? Meu caro mestre, primeiro o nada, porque eles não podem suportar o ser. Mas, se Karl Jaspers e Hannah Arendt reataram as relações com o mestre, por que devo atirar pedras? Saindo um pouco do tema, ouso afirmar que a ligação Karl Jaspers com a sua esposa Gertrude foi talvez a maior demonstração de fidelidade e amor do século XX, em plena fúria e barbárie nacional socialista. Se não sou totalmente um analfabeto funcional, entendo que o mestre Olavo de Carvalho divide os dirigentes comunistas em psicopatas, aqueles que comandam, inventam um novo mundo, manipulam e, desprovidos de emoções e senso moral, marcham para o genocídio e todos os crimes. E os histéricos, que vivem intensamente as suas emoções e confundem os seus pavores com a realidade. Deduzo que se deixam envolver pelos psicopatas, suas ideias, e se tornam sangrentos executores implacáveis. Nesse caso, segundo esse paradigma, Lenin, Stalin, Himmler, Alfredo Rosenberg, Guevara, Hugo Chávez seriam psicopatas, mas no meu entender considero Hitler um histérico. Se embebedou com os mitos antissemitas e nacionalistas extremados que infestavam a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Em sua mente transtornada pelo medo, o judeu se tornava a maior ameaça para a existência do povo alemão. O mundo real se deturpava, um reflexo mais e mais pálido de seu incontrolável terror. Dotado de carisma e poder oratório, transformou a Alemanha em um vasto teatro de horrores, a guerra, o genocídio, o holocausto. Mas como esses psicopatas e histéricos conseguem tanto apoio do povão? No Brasil tivemos 16 anos de domínio lulopetista. Se acrescentarmos os 8 anos de socialismo do PSDB e de Fernando Henrique Cardoso, que se afirma moderado,
tivemos 24 anos socialistas. E apenas o milagre salvou o Brasil da ditadura comunista. A corrupção petista se tornou epidêmica, avassaladora, assustadora. O povo se ergueu e Bolsonaro obteve uma consagradora vitória. Houve uma pequena manipulação eleitoral, tornando mais palatável a derrota de Lula Haddad. Bolsonaro, em quase todos os estados da nação, alcançou 60% a 70% dos votos. Perdeu apenas na região Nordeste, e mesmo assim, com 40% dos votos. É impossível que a média total fosse apenas de 55%. Mais provável, entre 62% e 65% dos eleitores. Mas a esquerda teve um apoio entre 35% a 38% dos eleitores. É uma base muito expressiva. Basta dizer que o nazismo, o nacional-socialismo, venceu as eleições de 1932, que transformaram Hitler no Reichskanzler da Alemanha com apenas 32% de votos, nada mais. Na ausência de medidas e cuidados necessários, esses elementos extremados podem vencer as próximas eleições, ocuparem o poder e instaurarem o regime comunista. Mas por que será que o povo é atraído por esse ideário social face comunista? Evidentemente, o povo não é composto por psicopatas ou histéricos. São pessoas normais que amam, sonham, trabalham, em sua maioria têm poucos recursos, gostam de se reunir com os amigos, assistir um jogo na TV, torcer pelo seu time como se estivesse no estádio, preparar um churrasco, uma boa cerveja. Como a esquerda, o lulopetismo, as ideias socialistas conseguem envolver esse povo. Uma ideia que se difunde com tanta eficiência deve corresponder às vivências emocionais, aos sentimentos de vastos setores da população. E aí, vamos analisar um pouco. Todos os agrupamentos humanos, dos mais humildes, os habitantes do Kalahari ou da floresta amazônica, até as civilizações e culturas mais elaboradas. Todos os agrupamentos humanos idearam os seus paraísos e umidade de ouro, aonde todos seriam iguais, livres e bons, e viveriam em total fraternidade. O povo judeu colocou a idade de ouro no futuro. O Messias, aquele que o próprio Senhor dos altos céus ungiu com os santos olhos, vai chegar no mundo terrestre para instaurar a justiça. Todos serão felizes e iguais. O leão se deitará ao lado da ovelha. As espadas se transformarão em relhas do arado. Os profetas judeus elaboraram e deram consistência a esses desejos e pensamentos. Aliás, a palavra profeta não traduz com exatidão o nabi. Nabi em hebraico mais se assemelha com o termo demagogo em seu sentido original, não nesse sentido atual. Aquele que educa e guia a multidão. O nabi, inspirado pelo Senhor, orienta e conduz o povo. A ética do Sinai impregnou através do cristianismo a ética da cultura e da civilização ocidental. E perdoem aqueles que têm horror à simples menção das palavras judeu ou judaico, mas os judeus poderiam afirmar: somos os doadores da moral, o superego do Ocidente. Da mesma forma, influenciaram o mundo muçulmano. E com essa ética, a ideia messiânica,
consoladora dos escravos e dos pobres. Vamos exemplificar inicialmente com a primeira grande revolta do povo judeu contra Roma. Em torno de Jerusalém se estendiam pelo menos 7 legiões romanas. Me perdoem os judeus ortodoxos, mas os relatos e o bom senso indicam que milhares e milhares de soldados judeus integravam as legiões romanas. Mais soldados cercavam a cidade do que o número de seus defensores e habitantes. Mas quem defendeu a cidade-estado de Jerusalém com tanta fúria, desespero e exaltação? Me perdoem mais uma vez os ortodoxos. Não foram os grandes sacerdotes e a aristocracia aliada de Roma. Segundo relata Flávio Josefos, os sacerdotes, quando não fugiam da cidade, eram executados no templo. Não foram também os Perachim. Seu líder, Yohanan ben Zakkai, saiu da cidade disfarçado numa mortalha junto com seus discípulos. Longe das muralhas, se apresentou o comandante romano, se não me falha a memória, Flávio Titus, e conseguiu a autorização para erigir uma escola, uma yeshivá, em Yavne, escola que se situa nas origens do moderno judaísmo. Logo, os romanos não consideravam os Perachim como seus inimigos. Todos os judeus, pelo menos naquela época, eram messiânicos, mas nem todos eram apocalípticos e esperassem a imediata vinda do Messias, o fim dos tempos e o reino de Deus na terra. Os judeus apocalípticos, que esconderam seus vivos nas cavernas do deserto do Mar Morto e eram muitas vezes chamados de essênios, foram os que defenderam Jerusalém até o fim. Fortalecidos com o vigor da fé, acreditavam na vinda imediata do Messias e seus grandes arcanjos e serafins, que aniquilariam as legiões romanas. Depois da queda de Jerusalém, se refugiaram em Metsadá, fortaleza, e continuaram a luta. E assim, Flávio Josefos, judeu, cidadão romano, principal historiador daquela época, descreve o fim de Metsadá, cito de memória, mais ou menos assim. Diante das legiões romanas estavam 2 mulheres, um velho e 2 crianças. Entre outros, os cátaros, valdenses e as rebeliões camponesas na Alemanha expressam em grande parte esse estado de espírito. 18 séculos mais tarde, acontece um episódio com características psicológicas semelhantes. Monte Belo, o Arraial de Canudos, nos distantes sertões da Bahia. No primeiro caso, uma importante província romana, estratégica e comercialmente bem situada, se rebela. Os romanos não podiam tolerar essa revolta. No caso brasileiro, um grupo de pobres sertanejos se organiza em torno de um líder espiritual, Antônio Conselheiro, uma sociedade comunitária, igualitária e autossuficiente, mas não possuíam as mínimas condições e nem pretendiam ameaçar Salvador, Recife e muito menos o Rio de Janeiro. A República nasce de um golpe militar, aumenta as despesas do Estado, produz uma gigantesca inflação com encilhamento e desenvolve a corrupção e deturpa a história do Brasil. Faltava apenas um supremo ato de vergonha. Na presidência do republicano histórico Prudente de Moraes, que tinha sido um dos 2 ou 3 deputados do Partido Republicano na última Câmara do Império. A tragédia final, o maior genocídio da história nacional. Não um genocídio imaginário inventado pela esquerda fundamentalista, mas um genocídio real, com pelo menos 20 ou 30 mil mortos. 13 expedições
são derrotadas pelos sertanejos. Então a República decide enviar o exército sob o comando do general Arthur Oscar, com a missão de aniquilar Canudos. Os sertanejos resistem com uma bravura indômita. Se agarravam aos canhões que chamavam de matadeiras para destruí-los. Ninguém abandonava Canudos. Ao contrário, procurava entrar para lutarem pelo arraial. Viva o bom Jesus! E o Antônio Conselheiro era o seu grito de guerra. Confiavam que o Senhor Jesus enviaria os seus arcanjos e serafins contra o exército da República. É assim que Euclides da Cunha descreve o fim de Canudos. Cito de memória: Canudos não se rendeu. Se extinguiu pouco a pouco. Tudo terminou ao pôr do sol. Diante do exército brasileiro estavam 2 mulheres, um velho e 2 crianças. Mas como é possível comparar esses episódios com a sociedade moderna? O espírito messiânico, como um fio dourado e vermelho, percorre a história do Ocidente. Karl Heinrich Marx e Friedrich Engels criaram uma nova versão do messianismo. O Messias não é uma pessoa enviada por Deus, é uma classe escolhida, o proletariado que vai enterrar a burguesia exploradora. Os novos homens e as novas mulheres vão habitar um novo mundo de justiça, paz, amor e fraternidade. Todos livres e iguais. De cada um de acordo com a sua capacidade. A cada um de acordo com a sua necessidade. Pão, paz, terra e liberdade. O lema dos comunistas. O messianismo traduzido para a modernidade. Mas, ao contrário do antigo messianismo, que esperava a divina interferência que atendesse os anseios de justiça e felicidade, o comunismo inventa um mundo apenas existente em sua imaginação e totalmente desligado da realidade. A realidade deve ser ajustada aos seus delirantes sonhos. A humanidade deve ser colocada nesse leito de Procusto. Consequência: violência, polícia política, partido único, desabastecimento, cartões de racionamento, controle da mídia, proibição de sair do país, fuzilamentos, campos de concentração e, finalmente, o genocídio. Mas por que as pessoas aceitam essas ideias? Porque estavam preparadas para aceitá-las. Porque são pessoas de carne e osso, com crenças próprias, que trabalham e vivem. Curiosamente, não são os escravos da antiguidade, os pobres, os sertanejos. Os miseráveis estão muito ocupados em sobreviverem mais um dia com um pedaço de pão. Não conseguem sequer sonhar. Os que aceitam essas ideias se encontram desde a classe média baixa até os professores universitários, classe média alta, estudantes privilegiados, grandes sindicatos, metalúrgicos, eletricitários, bancários e outros. Assim raciocinam: quanta injustiça! Alguns têm apenas feijão, arroz, salada, ovos e linguiça. Outros comem lagosta e bebem vinhos franceses. Alguns andam em carros de 20 mil reais. Outros guiam voos, Mercedes, Lamborghinis. Alguns ficam na fila do SUS. Outros vão para o Albert Einstein ou o Sírio-Libanês. Alguns têm muitas terras, como os donos do agronegócio. Precisamos entregá-las para o povo trabalhador, o sem terra e o sem terrinhas. Alguns têm apartamento e casas sem qualquer utilidade social. Vamos confiscar, entregar ao sem-teto, etc, etc, etc. Já estive com pessoas muito ricas, algumas em altos cargos,
vivendo em grandes apartamentos e coberturas no Leblon e na Barra da Tijuca, bebendo uísque e vinhos finos, degustando caviar e escargot, enquanto dissertavam sobre as maravilhas do comunismo. Eu dizia para eles: vocês devem pertencer ao PCI, o Partido Comunista de Ipanema. Porém, existem antídotos para tais ideias? Sim. Os países europeus que conheceram a ditadura comunista ficaram imunizados. Outros, como na Rússia após 70 anos, ou na China em apenas 30 anos, ou no Vietnã, os próprios líderes comunistas concluíram que o comunismo não funciona e adotaram o capitalismo. E atenção, não existe uma sociedade mista meio a meio. Se uma sociedade se estrutura na produção maciça de mercadorias e tudo se torna mercadoria, inclusive as pessoas, Marx afirmaria que essa sociedade é capitalista. Basta dizer que o nível de liberdade econômica nos 3 países citados acima, Rússia, China e Vietnã, são muito superiores aos do Brasil. Eles têm mais liberdade econômica, muito mais do que no Brasil. Mas o melhor antídoto é uma sociedade capitalista, com ampla liberdade econômica, livre mercado, facilidade para abrir empresas e negócios, comércio exterior sem barreiras, pouca burocracia e regulamentos, zonas livres. Essas sociedades produzem o desenvolvimento com grande riqueza, bem-estar social e avessos ao vírus comunista. É o caso do Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia, países escandinavos, países todos da Europa, Estados Unidos, Canadá e outros. O sucesso de pequenas nações de população chinesa, como Singapura, Hong Kong e Taiwan, muito ricas, pode ter influenciado as decisões da China continental. Muitos países africanos abandonam as ideias socialistas e adotam uma economia mais liberal. Serão os futuros leões africanos. Outra espécie de imunidade existe nos países muçulmanos, mas não aconselho essa espécie de imunidade que se baseia na Sharia e nas radites. Restou a América Latina como principal objetivo dos comunistas. De Marx e Engels leram o Manifesto Comunista e os mais cultos, talvez, de Judenfrage, a questão judaica, a tradução brasileira. De Lenin não sabem sequer da existência do esquerdismo, doença infantil do comunismo. Antônio Gramsci é um autor muito complexo e difícil. Por essa razão, quando ouço ou falo sobre o domínio cultural marxista gramsciano, fico em dúvida. Se nunca leram, como podem invadir? Na verdade, como no exemplo brasileiro, se limitaram a ocupar os espaços que os militares, um tanto quanto bitolados, deixaram à sua disposição. Espaços na saúde, na segurança pública e na educação. Usam discursos e ações e citações de Fidel Castro e Che Guevara, às vezes o livrinho vermelho de Mao Zedong, e quem sabe, o materialismo dialético, as 7 leis explicadas pelo Guia Genial dos Povos, Farol da Humanidade, o maior de todos os filósofos e linguistas, Stalin. Não conheceram o outro lado de Marx e Engels, pensadores ocidentais que se consideravam herdeiros da grande filosofia alemã, da economia inglesa e do socialismo utópico francês. Pensadores eurocêntricos, com pouca consideração pelos povos subdesenvolvidos. Seu mundo se resumia na Alemanha, França, Inglaterra e Estados Unidos. Apoiaram a colonização francesa da Algéria,
a conquista da Índia pelos ingleses e apoiaram os aplicados Yankees contra os preguiçosos mexicanos. Marx afirmava com razão, aliás, que nenhum sistema de relações de produção seria substituído enquanto as suas forças produtivas se desenvolvessem. Errou na previsão do momento histórico, da crise final do capitalismo. As forças produtivas do capitalismo continuam se desenvolvendo com um alucinante ritmo geométrico e uma fantástica evolução científica e tecnológica. Um bom comunista devia abandonar as suas fantasias delirantes e defender para Pindorama um desenvolvimento capitalista o mais liberal possível e aguardar que em algum futuro mais próximo ou mais longínquo o capitalismo seja substituído naturalmente por outro sistema, mas não podemos adivinhar quando e como será. Talvez o Kuomintang, Partido Comunista da China, escolheu esse caminho. A China se mostra em muitos aspectos mais liberais que os Estados Unidos. Defende a globalização econômica e o livre comércio internacional. Vejam os discursos de Xi Jinping na cúpula dos BRICS em Davos, não nas comemorações oficiais do partido, quando usa as palavras e saudações tradicionais. Hoje em dia, a China, o maior país do mundo a se identificar como socialista, exibe exteriormente todos os aspectos de uma sociedade capitalista moderna, do consumo desenfreado, as diferenças acentuadas entre a elite urbana e os pobres do interior. É o segundo país do mundo com o maior número de bilionários. Em matéria de cassinos e jogatina, Macau já superou Las Vegas. A contradição entre a retórica partidária e o modelo capitalista sugere claramente que o partido não é mais motivado de fato pelas ideias comunistas e coloca as preocupações e práticas econômicas acima de tudo. Recorda uma anedota. Véspera do Congresso do Partido Comunista Chinês. O presidente, muito nervoso, resolve dar uma volta de carro em plena madrugada. E começa a pensar: eu preciso continuar as reformas, mas tenho um grupo com saudades do comunismo. O que devo fazer? Então pede ajuda e invoca o espírito de Deng Xiaoping. O espírito aparece e diz: dê um sinal para a esquerda e vire para a direita.